mais de 2.300 contribuintes poderão regularizar divergências de PIS e COFINS em ação da Receita Federal. Respeitando a legislação vigente e com base em informações prestadas pelas próprias pessoas jurídicas, foram identificadas divergências entre as contribuições a recolher informadas na FD Contribuições e dos débitos declarados em DCTF no ano calendário de 2020. Para as pessoas jurídicas classificadas como maiores contribuintes, a apuração já abrange os anos de 2020, os anos calendário de 2020, 2021 e 2022. A Receita Federal tem, como o Alexandre acabou de falar, promovido ações no sentido de permitir aos contribuintes a autorregularização. A gente sabe que é muito comum a divergência de informações do que está na EFD Contribuições daquilo que é declarado em DCTF. Não raramente percebemos alguns erros. Alguns equívocos são relativamente pequenos e acabam não chamando a atenção da Receita Federal do Brasil. São diferenças ali de centavos e quando aquilo está devidamente quitado, a Receita acaba não correndo atrás ou não abrindo espaço para essa autorregularização. Mas algumas divergências são maiores e a Receita tem pegado isso através do cruzamento de dados. Inclusive, com as novas tecnologias, novas obrigações estão sendo criadas, inclusive com esse intuito, facilitar a fiscalização e a percepção dessas divergências. E foi aberto o prazo para que essas empresas que tiveram essas incoerências possam retificar as declarações e efetuar os ajustes antes de alguma eventual inclusão em dívida ativa, por exemplo. Então, é uma janela e uma oportunidade muito interessante para as empresas que, de fato, podem ter cometido esses equívocos não de forma intencional, mas às vezes por falha de comunicação ou por algum deslize cometeram alguns erros. E aí eu acho que é de fato justo que elas tenham a chance de regularizar esses débitos de forma espontânea. Exatamente, Gustavo. E a gente aqui fazendo trabalhos de consultoria tributária, inclusive visando a recuperação de tributos, às vezes se depara com divergências absurdas. Empresas que não entregam FD contribuições ou entregam com os valores zerados, que às vezes informam valores na DCTF e às vezes não informam. E essas divergências de PIS e COFINS, a gente percebe que a Receita Federal só precisa apertar um botão para detectar. E é o que ela vem fazendo, e essa notícia indica que ela está um pouco atrasada nesse processo de cruzamento de dados, mas ela não deixa de avançar. É mais uma evidência daquilo que a gente já comentou em outros programas. O problema da Receita Federal hoje não é ter acesso a informações que lhe permitam fazer cruzamento de dados, mas é ter capacidade humana de processar tantos dados e trabalhar essas informações a partir do cruzamento. Por isso, inclusive, que ela estimula muito a autorregularização do contribuinte, porque se ela, diante dessas divergências, tivesse que deslocar um auditor para verificar cada situação, ela certamente não teria braço para isso.